O controle universal dos ensinos não seria uma segurança para manter os ensinos da codificação? Me repete a primeira parte, que houve um barulho e eu não consegui ouvir. O controle universal dos ensinos não seria uma segurança para manter os ensinos da codificação? Veja bem, os ensinos da codificação, elas foram ditas em 1857, e vamos interpretar aquela época. Em 1857, a civilização francesa, para onde foi lançado o Livro dos Espíritos, ela saía de uma revolução sanguinolenta e cruel. Os seres estavam desejosos de compreender os aspectos filosóficos. Victor Hugo triunfava com as suas poesias. Vivia-se na França, apesar de tudo, um ritual de magia, de sedução, de cultura humana francesa, de grandes pensadores, de grandes letristas, de grandes cientistas, como Lavoisier, como também o nosso Richer, como também o criador dos micróbios, né? Louis Pasteur. Era um mundo de uma civilização que aparentemente desabrochava para o encanto mundial. Só que vigorava intensamente a força da Igreja Católica e da Igreja Protestante. Kardec teve muitas dificuldades, inclusive teve a pressão da Igreja Católica para desistir do lançamento do Espiritismo. Então, em todo este ambiente, os espíritos superiores trouxeram mensagens que ficaram codificadas. E essas mensagens codificadas estão sendo abertas com a vinda do Consolador prometido, que é não só o Livro dos Espíritos, mas a imortalidade e, acima de tudo, mais do que a imortalidade, a mediunidade, porque a mediunidade é aquele termômetro, aquele para-raio que se intensifica entre dois mundos, entre o mundo fora da matéria e o mundo dentro da matéria. Ou seja, através da mediunidade, que seria naturalmente reabilitadora e que na França era, no início, apenas demonstradora da existência de um princípio inteligente, transferiu-se para o Brasil, onde espíritos envelhecidos e comprometidos com Jesus, começariam um processo de libertação da humanidade, trazendo o espiritismo dissecado. E nós tivemos, então, a presença, além de Eurípides de Barçanufo, Carlos Barchutel, Bezerra de Menezes, nós tivemos os ensinos de Camille Flammarion, narrando o infinito, Leon Denis, o problema do ser, do destino, da dor. Mas encontraríamos a partir de quando Albino Teixeira disse que 10 anos depois haveria de vir um espírito de luz entre nós, nasceria Francisco Cândido Xavier, um avatar, um espírito de luz, representante de Jesus, para pregar o amor, para pregar a verdade, para mostrar, dissecando, para que nós pudéssemos interpretar, para que nós pudéssemos, através da mediunidade, nos comunicar com seres que estão mais adiantados do que nós, e para que eles pudessem nos orientar, trazer as verdades contidas além das fronteiras da Terra, cuja ignorância impera, porque a ignorância, nos limites da ignorância terrena, não se fala em mais nada, não se quer conceitos novos, o que se quer é seguir estático. Pois esses espíritos dinâmicos vieram trazer a luz do ensinamento para sacudir os espíritos enfermos, para dizer para eles, olha, nós vamos trazer verdades que já foram ditas, porém foram ditas de uma maneira contida. Nós vamos trazer ao registro as coisas e mostrar que foram ditas. Está aí o exemplo que estou dando de Emmanuel, citando na reencarnação dos capelinos,
os diversos processos, inclusive astrais e semi-astrais, antes da vinda dos capelinos para miscigenar na quinta raça. Nós estamos mostrando, e vamos mostrar, de que se consolida a doutrina espírita, e os espíritos dizem que ela vai ter um valor extraordinário no mundo de regeneração, porque não será barrada por conceitos humanos. Porque o que acontece hoje é proibido discutir e interpretar a manifestação da autonomia dos espíritos, mas são eles os construtores da doutrina. O movimento espírita é o movimento dos espíritas, interpretando a doutrina dos espíritos, mas interpretar não quer dizer que seja dono da interpretação. A verdade ela não pode ser tirada de ninguém. Nós, como seres imortais, temos o direito de perquirir, mesmo que possamos até estar errados, mas o direito de pensar. Pode-se rasgar um livro, pode-se queimar um livro, pode-se queimar apontamento, mas jamais poderá se destruir uma ideia. E a ideia que Jesus pregou na Boa Nova, que foi adulterada nos livros promulgados a partir do quarto século, não deixou de deixar o pensamento de Jesus, nos mostrando o caminho da reabilitação, depois desse longo período de dores, atravessando os momentos incríveis de sofrimento, caracterizado pela besta apocalíptica e pelos seus ensinos deturpados. Isso quer dizer o quê? Que agora, a partir do espiritismo vindo pela pátria brasileira, de espíritos velhos, que receberam pela outorga superior a mediunidade como um laço indivisível entre a vida e a morte, trazem os registros extraordinários, que vai ser consolidando a doutrina dos espíritos, mostrando que na erraticidade, e nós sabemos que erraticidade é a saída da matéria, é onde os espíritos estão depois do fenômeno da morte, eles continuam trabalhando com Jesus, programando as suas diretrizes, informando pela mediunidade para médiuns responsáveis, para médiuns comprometidos com o trabalho de Jesus. Porque, na verdade, o que nós queremos dizer é que Jesus voltará para nos livrar no momento decisivo desta prisão, deste mundo expiatório, deste mundo onde os espíritos violentos, e ele deixa muito claro isso, eu vou lhes entregar no momento, no covil dos lobos, eu vou lhes entregar, havereis de serem devorados pelas feras nos circos, e haverei de demonstrar lealdade em meu nome. A história mostra daqueles que seguiram Cristo seu sofrimento. Chegou a hora do fim. Basta. Chegou o fim, naturalmente, para os que querem que chegue o fim. Para os que desejam seguir nesse trotuar da violência, da irresponsabilidade, do materialismo, dos valores peremptórios, dos desvarios, da corrupção, da insanidade, é um direito que eles assistem, mas cuja consequência será muito dolorosa. Assim como os capelinos, e nós estamos narrando o sofrimento deles. Esses irmãos já estão saindo, exilados da terra, mas os que aqui estão, cujos ouvidos não querem ouvir, cuja posição estática é de não se mexer, sonolentos e assim, desleixados em relação à vida, porque nesse momento nós estamos falando de vida, vida espiritual, vida imortal. Não é possível ser desleixado com esse componente extraordinário e sagrado que a misericórdia divina nos confere. Nós estamos abrindo um leque de verdades, mas todas elas dissecado pelos aspectos principais de Jesus através dos seus espíritos, porque eles vieram dizer o que Jesus disse: meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Os últimos haverão de ser os primeiros. Quem tiver ouvidos, e nós vamos falar muitas vezes nesse conteúdo que está se iniciando, como tudo começou, para deixar bem claro que este é o momento que compete a cada criatura, porque ele disse: eu só entrarei em tua casa se abrires a porta para mim, porque eu respeitarei o livre-arbítrio. Como foram libertados em outras orbes,
como o caso de Capela. Quando a insubordinação e a rebelião tomou conta, hoje necessário o quê? Para que o mundo pudesse evoluir, os maus tinham que ser expulsos. Já tiveram um tempo suficiente para praticar o bem, para se recuperar. Não querem se recuperar? Não tem problema. Mas responderão pelo seu livre-arbítrio, responderão por aquilo que querem. A mensagem de Jesus está aí. Todas as segundas-feiras nós estamos falando repetitivamente. Todos os programas da TV Chico Xavier, pelos seus diversos expositores, falam naturalmente de pontos da doutrina espírita. Só que nós estamos falando de aspectos escondidos, inseridos na doutrina dos espíritos. Vamos mostrar no Livro dos Espíritos diversas citações. Vamos mostrar no Apocalipse de João, quem chamou foi Jesus, maior autoridade espiritual ligada ao Pai angelical. E nós temos diversos trabalhos de Chico Xavier por espíritos extraordinários que vieram aqui trazer à luz. Emmanuel, Bezerra de Menezes, Caibar, Humberto de Campos e tantos outros espíritos. Meus irmãos, a doutrina dos espíritos ela é extraordinária, mas ela tem que ser entendida. E entender uma doutrina não significa ler uma página, 2 páginas, eu li a doutrina. É ler cada parágrafo, porque nos parágrafos estão contidas informações extraordinárias que não foram percebidas pelos leitores do movimento espírita. Tanto é verdade que se arvoram até em adulterar as obras de Chico Xavier e de Emmanuel. O evangelho de Emmanuel já foi adulterado diversas vezes. Você tem o evangelho antigo, compare com o novo. As obras antigas, escritas por Chico Xavier, foram adulteradas. Querem adulterar aquilo que foi escrito por Kardec. Mas não foi escrito por Kardec, foi recebido por espíritos do outro lado do mundo. Por isso que, no 3º livro de Kardec, o Evangelho da Doutrina foi escrita por João Evangelista e entregou a Kardec o Evangelho todo, para que não fosse mexido. Provavelmente nessas adulterações é possível que tenham mexido. Certa vez eu vi um chamado expositor da doutrina, muito famoso, dizendo que era preciso trazer para o terreno moderno da sociedade algumas expressões ditas pelos espíritos. Meu Deus do céu! Nós continuamos a nos achar superior àqueles espíritos que estão nos ensinando. Mas, pelo amor de Deus, o aluno poderá seguir seu professor, mas o aluno querendo expulsar o professor da sala de aula, pelo amor de Deus, está faltando bom senso.